Boa tarde a todos. Vamos então iniciando mais uma reunião, serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento e pedindo a Deus que ampare a todos os lares, a todas as famílias da terra, que ampare o nosso lar, que jamais nos falte o bom ânimo, a boa vontade, que jamais nos falte a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos, nos fortalece. Que luz se faça na terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Então nós hoje trouxemos um texto do livro Alerta, que veio através da psicografia do Divaldo Franco, que são mensagens de Joana de Ângeles. E ela fala a respeito dos pontos vulneráveis, ou seja, os pontos fracos, os pontos nos quais nós temos que prestar bastante atenção aí, porque se todos nós temos os nossos pontos fortes, as nossas conquistas, aquilo que temos aprendido desde ali há muitas reencarnações, há também aqueles pontos que nós somos mais suscetíveis ali ao erro, né, hábitos infelizes que foram cultivados ao longo dessas vidas, que hoje são desafios para que a gente não incorra, não erre mais esses mesmos pontos. Então a Joana de Ângeles nos diz: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis, eles representam a resistência de toda a maquinaria à segurança de cada indivíduo. Então vejam que nessas fraquezas, que são esses pontos vulneráveis, é que nós devemos nos fortalecer e que eles representam a resistência de toda a maquinaria. A gente pode pensar ali numa máquina que está ali aparentemente perfeita, mas se falta uma peça, se tem uma peça solta, aquela peça, por menor que seja, ela pode comprometer toda a engrenagem, todo o bom funcionamento daquela máquina tão bem construída, com itens ali de ótima qualidade, mas um desajuste pode comprometer o todo. Por isso que ele fala que os pontos vulneráveis, eles representam a resistência de toda a maquinaria, e trazendo para a nossa realidade, ele fala a segurança de cada indivíduo, né? Ele diz: inevitavelmente as tentações te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das suas deficiências. Então vejam, é inevitável que para todos nós aconteçam situações das chamadas tentações. O que seriam essas tentações? São justamente aquelas ocorrências presentes ali na nossa vida, que elas vão ali ter uma incidência sobre aquilo que nós ainda não vencemos, né? Aquilo que nós ainda não conquistamos. E isso é muito natural para todos nós, porque uma pessoa que em determinada área da vida dela, aquilo já está muito bem resolvida, ela já está madura, ela já aprendeu aquelas situações, ainda que surjam essas tentações, essas situações de teste, ela vai se manter ali íntegra, ela vai se manter perseverante, ela não vai ceder àquilo que pode ser um erro, porque aquilo já está resolvido. Agora, as tentações, elas justamente acontecem o quê? Naqueles pontos que ainda trazemos a luta, a dificuldade. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem deficiência em determinada área, curiosamente, acontecem várias situações em que ela é testada naquele ponto. E até falando de um vício, às vezes o vício, determinado vício, alguém que tem ali uma dependência química, que esteja ali lutando para reduzir ou até parar totalmente ali com aquele vício, às vezes a pessoa fala: olha, é impressionante, não aparecem pessoas me oferecendo essa ou aquela substância ilícita, brotam, né? Sobretudo naquele momento que a pessoa não está bem, que ela está mais triste, desanimada, aparece do nada ali, por isso essa expressão brota, de pessoas que como se fosse ali de fato uma tentação, mas o quê? Num ponto que ela ainda tem aquela luta interna, né? Então é inevitável que para nós, em alguma área da vida, essas situações elas aconteçam.
E é interessante fazer uma autoanálise. Que tipo de situações elas acontecem com muita frequência na minha vida e que não acontece tão comumente com os outros, porque talvez esse seja um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, sempre me ocorre um exemplo que tem pessoas que nunca foram assaltadas, tem pessoas que já foram assaltadas 5, 10, 15, 20 ou até mais vezes. E a pessoa se pergunta por que esse é um evento, é um fato que acontece repetidas vezes comigo e com outras pessoas não acontece. Porque talvez eu tenha aprendizados naquela área, talvez até provenientes do passado. Talvez no passado eu tenha ali roubado, eu tenha desviado dinheiro, eu tenha me apossado de uma herança que não era minha, eu tenha enganado sócios, enfim. Eu fiz esse mau uso do dinheiro, ou se não dinheiro, de bens ali, que não eram a minha propriedade, que eu me apossei. Então eu venho que sujeito a passar por situações. Então a pessoa, poxa, parece que eu atraio, e às vezes atrai mesmo, justamente porque ela traz gravado ali naquilo que a gente chama de perispírito, do corpo espiritual, essas situações em que nós podemos ali atrair, não é? Então, às vezes é uma dificuldade do passado que ela vem justamente não para nos submetermos novamente a ela, mas para que mesmo com luta, com dificuldade, nós possamos vencer. Então eu dei esse exemplo para que a gente pense, será que tem algo que ocorre com muita frequência no meu dia a dia, ou ao longo da minha vida, que não acontece com as outras pessoas? Que talvez seja um ponto ali para a gente olhar e falar, olha, essa é uma área na qual eu tenho que tomar muito cuidado, que eu tenho que ter ali uma atenção redobrada para não me deixar levar por situações que podemos saber que elas não são saudáveis, que não são benéficas, mas podemos trazer a tendência ali naquele sentido, não é? Ele fala, se te agradam as sensações mais fortes, então ele vai dar exemplo aqui de situações, de pontos vulneráveis, de pontos que a gente tem que tomar cuidado. Ele diz, se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás, né, as encontrarás atraentes, envolvendo-te, atormentando-te. Podemos perguntar o que seriam as sensações mais fortes, que se nos agrada nós vamos encontrá-las. Podemos pensar em situações que podemos ter uma vida ali relativamente tranquila, equilibrada, mas nós não estamos satisfeitos com aquilo que é tranquilo. Nós queremos uma intensidade muito grande nas coisas, por isso essa expressão, sensações mais fortes, né? Até dentro de um próprio casamento. Uma pessoa que ela tem ali uma família, que ela tem uma vida relativamente saudável dentro do próprio lar, mas há essa sede de uma sensação mais forte, né? Aquilo que é ameno, aquilo que é bom, não lhe satisfaz. É sempre essa busca, essa sede por uma sensação mais forte, e ela vai, se ela deseja isso, a vida vai naturalmente trazer, porque é aquilo que a gente pensa com muita intensidade, que a gente deseja com muita intensidade, nós vamos alimentando ali essa vontade, que o nosso pensamento, que é força, que é matéria, e esse pensamento ele é alimentado, ele é criado primeiro, ele é alimentado, cultivado, existe uma tendência maior que ele se concretize, né? Por isso é que é muito importante sempre a lembrança do pensamento. Nós falamos, mas eu só estou pensando, ninguém sabe do que vai na minha mente, mas o nosso pensamento ele cria formas, ele encontra pensamentos semelhantes, e aí ocorre essa atração de coisas que aparentemente estão só no pensamento, mas muito cuidado porque elas podem se materializar, elas podem se concretizar encontrando pessoas que pensam ali da mesma maneira, né? Pessoas encarnadas, vivos, ou espíritos que comungam também dos mesmos pensamentos, dos mesmos desejos, né? Ele diz também, se te espicaçam, né, se nos chamam a atenção o interesse, a ganância e a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Onzenários é uma expressão para aquelas pessoas extremamente apegadas ao dinheiro. Então, se eu sou uma pessoa que eu alimento isso, essa ganância, essa cobiça, eu vou respirar nesse clima, né? Ou seja, de pessoas cuja grande preocupação na vida é ter dinheiro, é ter uma conta bancária ali
gorda, né? Então são pessoas que elas pensam que elas têm dinheiro, mas na verdade elas são prisioneiras daquilo porque não confiam em ninguém, porque ocupam todo o tempo pensando em como ganhar mais dinheiro. E quantos até têm tanta posse, mas eles não usufruem. Por quê? Porque eles não se dão o direito de gastar absolutamente nada, né? Às vezes uma esposa precisa comprar ali mesmo uma coisa mais simples e tudo é extremamente controlado, privado, mesmo tendo uma situação financeira muito boa. Então não se permitem esse gasto, ou se permitem, há muitos que não têm paz para isso, né? Então você pode ali, né, ir para Maldivas, né, em épocas normais, não, naturalmente não agora, né, mas poderíamos ir para Maldivas ou para Dubai, enfim. Mas se você não estiver bem com você, se não estiver em paz, enquanto a gente pode ir aqui do lado, na Praia Grande, e uma pessoa voltar extremamente feliz de uma viagem curta. No entanto, ela usufruiu, ela estava bem, ela estava com a cabeça leve, né? Ela volta grata pela oportunidade ali, enquanto outra pessoa poderia desfrutar dos lugares mais bonitos do mundo, no entanto, está com a mente ali perturbada, vai com a família e briga uma viagem inteira, enfim. Né? Então, essa questão de que se nós alimentamos essa tendência somente focada no dinheiro, nós vamos respirar nesse clima e isso não é saudável, né? É possível sim que alguém tenha ali as suas posses e seja uma pessoa simples, uma pessoa do bem, mas é que ele está falando de pessoas que podemos ser extremamente apegadas ali ao dinheiro, à matéria. Ele fala da maledicência, que se nos interessa uma maledicência, a impiedade sempre descobrirá as imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou ali muito ligada à fofoca, à maledicência, eu vou encontrar nas pessoas em geral sempre um motivo para uma fofoca, para um comentário, para uma piada, não é? E ele diz aqui que essa visão que podemos ter, que para a maioria das pessoas passaria o quê? Despercebido, as pessoas não prestariam atenção naquilo, porque de fato quem ali está focado no seu crescimento, quem ali procura o bem, não vai encontrar nem motivos, nem tempo para ficar ali olhando para a vida das pessoas, tecendo algum comentário, alguma anedota, falando sobre a vida amorosa, sobre a vida sexual do outro, enfim, não encontra tempo porque está ali preenchendo o próprio tempo com coisas mais saudáveis, né? Então, se nós temos esse vício até, né, nós vamos encontrar ali nos outros uma série de motivos para qualquer comentário. Ele fala da ociosidade. Se preferes a ociosidade, a preguiça, né, o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então, se quisermos encontrarmos motivos para nos sentirmos cansados, vamos encontrar, né, que tem as coisas para fazer, o trabalho, a limpeza, cuidar da família, enfim. Quem quiser encontrar motivos para se sentir muito cansado, vai encontrar. Mas em contrapartida, aquele que quiser encontrar motivos para o ânimo, aquele que alimenta um ideal, ele também vai encontrar muitos motivos para essa vitalidade, para essa força, para essa esperança, ainda que tenha muitas atividades. Tem sempre aquela frase que diz, né, que se você quiser chamar alguém para um trabalho, chame alguém que já trabalha, né? Porque às vezes uma pessoa, a gente pode não fazer nada e nos sentimos cansados, desanimados, sobrecarregados. E aí é um ponto bem interessante essa diferença entre alguém que de fato pode estar sobrecarregado numa fase da vida ou aquele que não está, mas ele se sente sobrecarregado. Porque aquele que está sobrecarregado, às vezes de fato ele pode estar ali com uma fase da vida, aquilo parece que tudo acontece ao mesmo tempo, e outras vezes a gente faz pouca coisa, mas é tão grande ali o nosso desânimo perante a vida, que nós vamos ali nos sentindo cada vez mais indispostos, desanimados, muito mais por uma questão às vezes mental, do que propriamente por um acúmulo de tarefas que a vida ali
nos oferece. Então, muito cuidado, sempre nos perguntarmos: eu estou sobrecarregado mesmo ou estou me sentindo sobrecarregado pela falta de vontade, né? Porque tem dias que dá vontade de chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, né? Que eventualmente está trabalhando e não fazer nada, né? Mas aí a gente tem que, opa, espera aí, né? Que se deixar é aquilo que a gente às vezes fala, né? Esquecendo a questão da pandemia, mas quantos ali não tem vontade de colocar um pijama na sexta-feira e tirar só na segunda, né? E aquilo que, se nós nos sentimos cansados, é aquele sono incomum, aquele sono exagerado, em que você dorme ali praticamente o final de semana inteiro e acorda o quê? Cansado, porque não foi um sono natural, não foi um sono reparador. Por isso que ele fala da questão do comodismo, da ociosidade. Ele diz da enfermidade: se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas, onde os outros encontram recursos para exercitar o equilíbrio e a disciplina. Se te afeiçoas, né, se te apegas à enfermidade, poxa, mas será que eu posso me afeiçoar à enfermidade? Pode, como isso muitas vezes acontece. Pessoas que elas buscam ali a doença, elas querem ali a compaixão dos outros, elas querem fugir da vida, se eximir ali das lutas da vida, então elas até procuram uma doença para dizerem: olha como eu estou doente, olha como eu sou inválido, não cobrem de mim, tenham pena de mim, né? Então ele diz que se nós nos afeiçoamos à enfermidade, nós vamos encontrar ali uma série de distúrbios, de problemas, de queixas, né? Que eles chamam de uma pessoa poliqueixosa, que ela se queixa a todo tempo de um problema de doença, e essa pessoa acaba atraindo também, porque a gente sabe o quanto a nossa imunidade está ligada ali à nossa questão emocional, psíquica. Uma pessoa que ela está sempre triste, ela está sempre desanimada, ela pode ali baixar a própria resposta imune e acabar ali ficando suscetível a, de fato, a contrair uma doença real, mas que a base, a matriz foi ali gerada pelo próprio desânimo, pelo próprio pensamento, do que propriamente um problema fisiológico, né? Mas que o corpo acabou ali somatizando aquilo. Ele diz: cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de quem necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. Ou seja, cada um de nós somos colocados num ambiente, na situação social, onde nos cabe ali, onde é o melhor para o nosso progresso, para a nossa evolução, para vencermos esses pontos vulneráveis a que ele fala. A reencarnação, ela traz o aprendiz de volta à experiência malograda, ou seja, a reencarnação nos traz de volta a experiência fracassada ali no passado, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deves investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem de respeito. Ou seja, o objetivo é fixar os valores positivos, é o nosso acerto. Jamais essas dificuldades, essas tendências, elas vêm para nos vencer, mas para que as enfrentemos de cabeça levantada, né, para que a gente possa gradativamente irmos nos fortalecendo e esses pontos vulneráveis que eles gradativamente amenizem até chegar a um ponto em que eles não estejam mais presentes ali na nossa vida. Tendências e aptidões, boas ou más, ressumam, né? Tem origem no pretérito espiritual, no passado espiritual. E elas acontecem a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas para impulsionar o progresso e a paz. A tua segurança interior depende da tua inclinação e de preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças, vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Aquilo que Jesus falava: orai, vigiai. Mas a gente só pode ali mudar alguma tendência que a gente percebe. E aí esse exercício de autoanálise, de falar: poxa, se de um lado quais são as facilidades, quais são aqueles pontos que eu tenho ali uma conquista, uma fortaleza, mas de outro lado, quais são os pontos que eu tenho que tomar cuidado na minha vida?
né? Porque a gente às vezes vê pessoas que têm um equilíbrio em quase todas as áreas da vida, mas tem um ponto ali que ela fala, olha, isso pode comprometer toda uma existência. A gente lembra de, por exemplo, de pessoas que têm uma dependência muito forte ali da bebida, do alcoolismo, e às vezes a família fala, é uma pessoa de um coração de ouro, uma pessoa dedicada, falando no caso de um homem, um bom pai, um bom marido, mas a bebida faz com que ele comprometa a sua saúde física, o trabalho profissional, o relacionamento com a família, conjugal, por um ponto, que seria esse ponto vulnerável. Então, e tantos outros, como ele fala aqui da ganância, da maledicência, da fofoca, né, que nós podemos ali trazer também na nossa existência. E ele fala, conforme te comprometesses, renasces com a matriz de registro, ou seja, com aquilo gravado ali em nosso perispírito que se traduzem nessas dificuldades no presente. De acordo com o erro, voltas aos sítios familiares, aos grupos ali familiares onde devemos reparar esses erros. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Também o bem fica fixado em nós, também as afeições ficam fixadas em nós, também as conquistas estão fixadas dentro de nós. Então, as ações enobrecidas te induzem ao crescimento espiritual com a superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil te será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Então peçamos muito a Deus ali, ao nosso espírito protetor, o chamado anjo da guarda, que nos dê sempre essa lucidez para enfrentarmos as nossas lutas sem um remorso, sem aquele complexo de culpa que não leva a nada, mas encarando ali a nós mesmos com as nossas qualidades, mas percebendo com clareza os pontos vulneráveis como ele relata aqui. Uma boa tarde a todos, uma boa semana para todos nós. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos falar sobre a beneficência. E, para tanto, vamos nos valer primeiro aqui de uma crônica do irmão X, chamado Documento Raro. Então vamos lá. Falando o Espírito. Enquanto agíamos na prestação de socorro a companheiros em prova, horas após enorme desastre em que dezenas de pessoas perderam a existência por afogamento num grande rio, encontrei a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados me fora apontada por um amigo. Impressionado com a leitura desse curioso documento, empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. É um diário, né? Então começa assim. 2 de janeiro de 1966. Estou iniciando o meu trabalho desse ano, decidido a ganhar mais dinheiro. Não renuncio a isso. Voltei ontem à casa do primo Juca e ouvi a mesma cantinela. Duro pensar que ele repete o caso há 10 anos sem falhar. Coitado, homem bom, mas crédulo demais. Escutou no grupo de espíritas que frequenta algum velhaco interessado em surripiar-me dinheiro e afirma que só a caridade poderá remover a provação que me espera. Contou-me o pobre Juca que ele mesmo, numa visão, me enxergou em vida passada na condição de malfeitor, afogando um viajante alta noite para roubar-lhe grande fortuna. E acrescentou que o médio da confiança dele confirma isso. Mas não é só. Puseram o nome da minha mãe morta há 30 anos nessa história engraçada. Diz o médium
que a velha me mandou pedir auxiliar os outros, amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém que se encontra complicado em assuntos com a justiça, contrata o apoio de um advogado. Minha mãe teria dado comunicações, rogando para que eu distribua pelo menos a quinta parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos futuros. O infeliz do Juca ainda tentou persuadir-me que, diante das leis de Deus, é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que nos cabe solver em provação. Boa bola! Meu dinheiro é o que eles querem. Coitado do Juca. Esse caso de avisos é simplesmente o resultado de conversa minha. Há 11 anos, sonhei que estava atirando um homem nas águas de um rio, depois de havê-lo espancado para furtar-lhe a bolsa. Acordei suado, aflito. Fiz a bobagem de contar isso na loja do Ascânio, em Bom Sucesso, numa roda de amigos, e com certeza os espíritos tomaram conhecimento de minha imprudência e agora me cercam no intuito de me extorquir em dinheiro. Estão muito enganados. Não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa. Não sou dono do mundo. 4 de fevereiro de 66. Executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões que ela teimava em não pagar, alegando as dificuldades em que ficou depois da morte do marido. Chorou, mas caiu com os cobres. Quando vendi ao casal o lote 16, o homem não me falou que era doente e, afinal, eu não ando na morte. 15 de março de 66. Queixei-me à polícia do velho Cirino Arão. Velho atrevido. Além do débito de 1.500.000 em que está atrasado comigo desde 4 dias, ainda me insultou, chamando-me pão duro. Mas isso não fica assim não. Ele será chamado às falas e resolverá o problema. Não perdoarei um vintém. 14 de abril de 66. Juca telefonou-me, aconselhando para que me lembre da mensagem e visite, em companhia dele, uma casa de órfãos. Simples armadilha. Neguei-me, não quero encontrar espertalhões. Tenho mais que fazer. Disse-lhe claramente que preciso ir hoje a Nova Iguaçu receber os 2 milhões restantes dos 6 lotes que vendi no mês passado. 10 de maio de 66. Executei a lavadeira Ernestina em 800.000 cruzeiros. Lastimava-se de que não poderia pagar agora as prestações do terreno que me comprou, porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Essa gente é uma fábula. Na hora de comprar é promessa, no pagamento é choradeira. Fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões de diversos clientes que me devem desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. 10 de julho de 66. Recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para abater débitos atrasados. Tudo em bom estado. Creio que farei 1.200.000 à vista com esse material. 18 de agosto de 66. Juca voltou a procurar-me para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Hoje não aguentei. Ri na cara dele. Só receberei recados do outro mundo se algum espírito me ensinar o melhor modo de evitar caloteiros. 14 de setembro de 66. Executei João Serra em 900.000. Sempre a mesma história. Doença e doença. Nada tenho com isso. 20 de outubro de 66. Telefonema de Juca. Queria visitar-me com o médium dos avisos e das caridades. Respondi que não posso recebê-lo agora, por estar comprometido numa viagem a São Paulo. Já sei o que procura. 10 de novembro de 66. Tenho estudado com o meu procurador a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento dos terrenos que vendi sem maiores garantias.
Começarei meus negócios no ano próximo, com nova orientação. Tenho sido idiota. Perco os melhores lucros por excesso de tolerância. Obrigação de quem deve é pagar. 20 de dezembro de 66. Apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos com amigos industriais. Juca me procurou 4 vezes na véspera do Natal, dizendo à empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei, queria dinheiro para donativos e desocupados e vagabundos. Nada disso, o que é meu é meu. Aqui terminavam as anotações que li comovidamente. Em seguida, mergulhamos na corrente espessa do rio, em assombrosa cheia. Preso ao barro viscoso do fundo estava o cadáver disforme de Joaquim Nonato, e a poucos metros vimos a pasta dele, começando a perder irremediavelmente na lama o valioso conteúdo de 22 milhões. Pois bem, essa é uma crônica, né, em que mostra claramente as consequências da avareza, do excesso de apego às coisas materiais. É certo que nós vamos ponderar, mas se deve, tem que pagar. É verdade, né? Isso é uma obrigação. Mas existem muitas formas de se cobrar isso, e até é muito importante, por vezes, perdoarmos algumas dívidas que entendemos serem importantes para as pessoas, porque no final das contas, tudo que temos aqui pertence no fundo a Deus, né? E Ele até nos transforma, por vezes, em veículos de exemplificação da sua misericórdia. Então, quando estamos perdoando uma dívida, né, nós não estamos tendo um prejuízo material. Nós estamos, muitas vezes, fazendo a vontade de Deus. É claro que cabe a cada consciência tomar essas decisões. Então, dentro desse aspecto, né, eu sei que a maioria de vocês, ou pelo menos alguns de vocês, não são empreendedores, né? Então, e não tem lotes de terrenos para vender. Então vamos pegar agora outro exemplo. A maioria talvez até tenha. Então já tem um exemplo aí de como não fazer. Agora, para aqueles que não são tão ricos, né, vamos nos valer do Livro dos Espíritos, né, em que na questão 888 ele pergunta: que se deve pensar da esmola? Essa é uma discussão interessante, né, porque muitas vezes nós não damos esmola porque enxergamos do outro lado da rua alguém que está ali se beneficiando, por exemplo, das crianças que estão pedindo, e enfim, é todo um contexto de julgamento e que por vezes nós erramos na mão, né? Então vamos ler a resposta dos Espíritos. Condenando-se a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha só como é que a resposta, né? A resposta é sobre a sociedade, ele não falou o governo, né? É claro que o governo é um pedaço da sociedade. Então, o compromisso não é só de quem está no comando, é de todos aqueles contemporâneos, nas suas diferentes formas. Se o Estado ele provê de uma forma mínima as necessidades da sua população, é porque ele já representa uma sociedade um pouco mais esclarecida. Porém, se ele não o faz, aqueles membros da sociedade que entendem estar ocorrendo a injustiça, que possam buscar corrigi-las individualmente através das suas pequenas ações, né? Então, nós vamos à questão 888A. Reproveis dar a esmola? Resposta dos Espíritos: não,
O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitar, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Interessante esse conceito. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Aqui a atração, ele está falando de leis físicas e químicas. Então, as leis físicas e químicas, elas representam uma expressão da lei do amor sobre as coisas inanimadas. E a lei de amor propriamente dita é para os seres vivos e organizados, né? Por isso que Jesus colocava, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume todas as leis e os profetas. Não eram só as leis judaicas que ele estava se referindo, são todas as leis que existem no universo. Continuando, não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de botardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então, pegamos dois extremos, né? Aquele rico, poderoso, né? Detentor de muitos bens e que pode praticar a caridade àqueles que dependem dele, né? E há outros que não detêm grandes posses, mas que podem exercer a mesma ou até mais caridade, mais beneficência, através da assistência aos menos necessitados. Como bem colocou São Vicente, nós sempre vamos encontrar alguém acima, né, e alguém abaixo, em qualquer que seja o tema que nós imaginemos. Então vamos aproveitar essas palavras para refletirmos ao longo da semana, né? E vamos encerrar nosso encontro com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa semana a todos e até sábado que vem.